Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de diagrama. Em alguns casos, esse gráfico possui vários nomes, como árvore hierárquica, árvore de decisão, enfim, existem diversos nomes, mas é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu estou com o meu Tableau Public, vou clicar em Microsoft Excel e vou me conectar à base Sample Superstore, que é a nossa base padrão do Tableau. Ao me conectar, eu vou arrastar a minha base de ordens para o meu Canva e vou clicar em planilha 1. Aqui em planilha 1, eu vou selecionar a minha categoria em linhas e vou selecionar também a minha subcategoria em linhas. Vou arrastar aqui o meu nomes de medida aqui para colunas e vou arrastar agora o meu valor, né, de medida para dentro de texto. Ao fazer isso, eu vou clicar em valores de medida em filtrar, vou desmarcar e vou deixar apenas o Profit e o Sales e vou dar um OK. Então repara que a nossa planilha ficou nesse formato, onde eu tenho meu nome de medida, minha categoria, minha subcategoria, e aqui eu tenho dividido nos meus dois valores de Profit e Sales. Sendo assim, eu vou chamar essa planilha de diagrama. E dentro dessa planilha eu vou precisar criar um parâmetro também. Esse parâmetro, ele faz parte da formatação que a gente vai precisar utilizar. Então eu vou mudar ele, em vez de parâmetro, vou chamar ele de parâmetro nulo. Esse parâmetro nulo, ele precisa ser do tipo cadeia de caracteres, ou seja, ele precisa ser uma string, e ele não pode ter nenhum valor, ele precisa ser um valor vazio. Então aqui nós vamos ter um parâmetro nulo com cadeia de caracteres, onde o valor dele aqui é vazio, e os valores permitidos deles aqui são todos. Ao fazer isso, eu vou clicar em OK. Vou clicar aqui em painel, para criar um novo painel, e vou selecionar esse painel de um tamanho fixo, ou melhor, um tamanho automático, para ele pegar minha tela inteira. Ao fazer isso, eu vou arrastar o campo extensão, que é o nosso campo disponível aqui na minha lateral de objetos, para cá. Dentro dele existem diversas extensões que estão disponíveis para a gente utilizar no Tableau. E uma delas é justamente a que a gente vai utilizar aqui em cima, que chama-se Drill Down Tree, ou seja, uma árvore de drill down, digamos assim. Então eu vou clicar nela e ele vai me pedir para fazer algumas configurações. Então a primeira coisa que ele vai me pedir é para criar um worksheet, que precisa ter um measure, né? Então ela precisa ter uma dimensão. Para isso eu vou arrastar a minha planilha para cá, que é a minha planilha de diagrama. E eu vou clicar agora em configurações aqui, para a gente começar as configurações do nosso gráfico. A primeira coisa que ele vai me pedir vai ser a minha worksheet, ou seja, qual planilha que tem minhas informações, que é a diagrama que eu acabei de criar aqui. Então, vou selecionar diagrama. Ele vai me perguntar qual que é o valor que eu quero selecionar. Então, é o meu valor de medida, que é o mesmo valor que eu usei no Profit e no Sales, que é esse aqui. E ele vai me pedir um parâmetro que eu vou selecionar o parâmetro nulo, porque na própria documentação aqui, ele informa que eu preciso selecionar um parâmetro do tipo string, que esteja vazio em pivot, e que ele precisa ser né, selecionado que pode ser qualquer valor, que é aquela outra configuração que tinha no parâmetro. Então, vou clicar em salvar, vou clicar em close, e repara que ele já apareceu aqui. Se o seu não apareceu, você pode clicar aqui em mais opções e clicar nessa opção de reload ou recarregar, porque aqui dentro dessa opção ele vai recarregar essa tela para você. Agora eu vou clicar no maisinho e vou abrir os meus itens por categoria. E repara que ele já criou a primeira hierarquia. E agora eu vou clicar de novo e abrir por subcategoria. Então o que ele está fazendo? Ele está construindo uma árvore para mim, onde eu tenho minha medida total, tenho minha categoria tecnologia, office supplies e furniture, e dentro dela eu vou ter os meus itens aqui divididos. Então eu posso clicar aqui em tecnologia, por exemplo, onde ele vai abrir para mim telefones, acessórios, copiadoras, né, máquinas de xerox e machines que ele dividiu aqui. Então, uma coisa que é interessante para a gente fazer é brincar um pouco com a formatação. Se eu clicar nesse pincelzinho, existem algumas formatações que eu posso fazer. Se for um valor positivo, eu posso colocar ele como verde. E eu vou dar um OK. Se for um valor negativo, vermelho. Posso aumentar o width, ou seja, deixar um espaço maior para o nó. Então, vou colocar uns 300 aqui por enquanto. O link que eu tenho, Positive Color. Posso colocar um link preto, talvez. Que bacana. E vou deixar o background branco por enquanto. Ao fazer isso, eu vou clicar em Save. E repara que quando eu fiz isso, de clicar em Save, ele automaticamente criou para mim a árvore aqui em cima.
Lembrando que essa tabela embaixo, ela precisa existir para que esse gráfico esteja aqui. Então, se eu remover essa tabela embaixo, esse gráfico de cima vai deixar de funcionar. Por isso, eu posso diminuir, né, deixar ele até remover o título dele, né, se eu quiser aqui, para que a gente tenha, né, esse gráfico meio que sobreposto, digamos assim, só que o nosso gráfico em cima esteja prevalecendo. Então, aqui a gente pode brincar com diversas configurações. Poderia aumentar o height dele, por exemplo, para 50, para a gente ver como fica. Repara que ele aumentou um pouquinho, talvez até demais. Poderia colocar aqui um 45. Então, agora eu tenho ele aqui. Tenho aqui um espaço do Node, se eu quiser colocar um 3, por exemplo. Ó, ele vai deixar ele um pouco mais espaçado. E aí eu posso colocar um 3,0, por exemplo, para ele ficar um pouco mais espaçado. E aqui eu posso mudar o radius dele. Se eu quiser colocar um 30, por exemplo, ó, acho que o máximo que ele aceita aqui é 10, né? Vamos ver. É isso, é 10. Se eu colocar um 10, ele vai arredondar um pouco as bordas do meu radius aqui. E se eu colocar no modo de exibição, e clicar em Close, repara que a gente tem o nosso gráfico aqui. Eu posso mexer um pouco no width dele para ele não precisar scrollar, né? Então, eu posso voltar aqui, ao invés de 300, vou colocar um 250, por exemplo. E agora sim, quando eu clico aqui em expandir, eu tenho o meu gráfico montado. Olha o tanto que esse gráfico é bacana, né? Só que, lembrando que se eu tentar clicar em mais e tentar expandir para mais um nível, não vai ser possível. Por quê? A própria mensagem aqui já fala que você está utilizando uma versão gratuita. E por ser uma versão gratuita, ele tem uma limitação quanto à quantidade de nós que você pode passar. Mas, mesmo assim, é uma forma de você conseguir utilizar de forma gratuita com até duas divisões. Dependendo da visualização que você quiser construir, pode ser que faça sentido para o seu dia a dia. E se caso você queira entender como construir esse tipo de gráfico sem utilizar a extensão, deixa nos seus comentários aqui, escreve "eu quero aprender", que eu vou fazer questão de gravar um vídeo explicando como construir um gráfico desse de forma nativa sem precisar de nenhuma extensão. Então, o que eu tinha a mostrar para vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima dica de Tableau.